Ok, então, essa é a conferência 19, a transformação das impressões, ou uma conferência específica sobre a alquimia. Sobre a alquimia, precisamente, Jung dizia: a alquimia representa a projeção em laboratório de um drama ao mesmo tempo cósmico e psicológico. Como poderia ser, né? Uma projeção em laboratório de um drama cósmico e psicológico. Gente, é assim, é necessário lembrar uma coisa: os mitos não são mentira. Os mitos são verdadeiros. O que aconteceu, assim como a gente falou do materialismo, e também em relação ao agnosticismo, é que se foi atribuindo à mitologia um caráter meramente fictício, subjetivo e irreal. Mas todos os mitos, né, as narrativas simbólicas, são extremamente carregadas de sabedoria, porque ela vem dos antigos. É a forma com que os antigos, os filósofos antigos, inclusive, se utilizavam para expressar a sua sabedoria. Mas como que era esse método? Era um método esotérico, né? Os mitos são esotéricos, por quê? Exo, fechado. Então, é uma narrativa simbólica de modo a ocultar o conhecimento ou a sabedoria nessa narrativa contida. Então, por que Jesus falava por parábolas e não falava abertamente a qualquer um? Porque é o mesmo princípio do mito. Se deve, ele buscava contar uma história para tornar também, de certa forma, didático, mas também para filtrar o ensinamento, filtrar as pessoas. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vejam lá na Bíblia, Mateus 13. Eu não sou pastor, mas eu lembro dessa passagem, né? Mateus, capítulo 13, acho que é versículo 11, alguma coisa assim, onde ele fala da parábola do... Acho que é a parábola do semeador. Exatamente. Então, o que é uma parábola? Parábola é falar por rodeios, né, etc. Então, a alquimia, também os alquimistas, eles se utilizavam de uma narrativa extremamente simbólica para velar uma ciência, a ciência alquímica. Só que o que aconteceu? Infelizmente, a alquimia se perdeu também nos séculos, porque também eles foram deixando de segundo Jung, né, deixaram de se fundamentar empiricamente e foram cada vez mais para o esoterismo. E por não se fundamentar mais empiricamente, perdeu-se um fundamento mesmo da alquimia como ciência. E aí logo foi substituída pela química, que é basicamente uma alquimia materialista. A química de hoje é uma alquimia profana. Sabe por quê? Porque é a minha opinião, né? A minha convicção, eu diria, fundada em experiências próprias, inclusive. Porque até no primeiro ano, nos primeiros anos de filosofia, eu cheguei a trabalhar como estagiário de um departamento de química, somente para ajudar nos estudos, né? Mas eu era da área de filosofia, então eu trabalhava lá, fazia serviços mais técnicos, etc. E eu via como eles procediam. Então, até a questão dos financiamento dos projetos, as pesquisas em laboratório, etc. Eu tinha muito interesse por alquimia. Eles tinham até um grupo de estudo sobre... Eles tinham disciplinas de história da química, por exemplo, né? Então, a química de hoje ela é totalmente profana no sentido de que trata dos elementos da natureza meramente como substâncias quase que mortas, mortas no sentido que não tem alma, né? A química ela trata dos elementos como se fossem coisas somente materiais, né? Fenômenos físico-químicos, né? Basicamente. Mas os alquimistas não, eles viam a alma do mundo, né? Eles viam a alma nos elementos, eles viam a interação dinâmica entre os elementos, viam as inteligências que existiam na natureza. E aí, quando Jung ele menciona isso, ele tem consciência disso, de que os alquimistas tinham conhecimento, eles foram vamos dizer assim, os pioneiros dos métodos
da química tradicional hoje, inclusive muitos experimentos, destilação, decantação, vários processos da química tradicional de hoje foram herdados pelos alquimistas. Só que eles tinham uma visão já um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que o alquimista estava trabalhando no seu laboratório, o laboratório ali representava o macrocosmos, né, o mundo exterior, ou o grande mundo. Né, no entanto, o alquimista sabia, né, ali isso vem desde os renascentistas, né, os filósofos renascentistas, de que o homem é um microcosmo, um pequeno universo que está conectado com um grande universo. Então, ao mesmo tempo que eles trabalhavam e interagiam no seu laboratório, eles sabiam que eles tinham que trabalhar no seu laboratório interno. Então, ao interagir com os elementos exteriores, eles estavam buscando também realizar uma obra interna, uma obra espiritual. Então, quando o Jung fala isso, da projeção em laboratório de um drama, ele está falando do próprio drama iniciático. Todo iniciado deve viver esse drama, o drama iniciático. Quais são os processos? Vários processos. Na gnose a gente estuda isso, inclusive, quando a pessoa adentra a segunda câmara, né, ela é iniciada, ela também tem que estudar os processos iniciáticos que ela vai passar. Então ela tem que estar se preparando física, internamente, espiritualmente, para o que ela vai passar, porque ela vai realizar uma obra alquímica, vai realizar uma obra espiritual, a obra solar, né? Não sei se vocês lembram lá, eu acho que na última conferência falamos, não foi aqui, foi na outra turma, né? Falamos sobre Hermes Trismegisto e a Tábua de Esmeralda, né? A última frase da Tábua de Esmeralda é: e o que eu disse a respeito da obra solar está completo. A obra solar é a síntese da obra espiritual. Mas por que a obra solar? É o que vamos tentar discutir na conferência de hoje. Ora bem. Henri Corbin foi também um grande estudioso, nesse caso do pensamento oriental, mais pontualmente ali sobre o islamismo, o sufismo, etc. Ele estudou muito também a alquimia árabe. Né? A alquimia vem, inclusive, de uma palavra árabe, alquimeia, mas também quemeia, eu acho que do grego, significa a química, mas seria a química de Deus, uma química espiritual. Ele dizia assim: a meditação acerca da obra alquímica desempenha um papel essencial, e esta prática espiritual da alquimia perdura até hoje na mística iraniana. Está falando lá do Irã, né, o Irão. A obra de seu fundador mostra a preocupação de interiorizar a obra real para obter reações psíquicas que desembocam em uma fisiologia mística do corpo de ressurreição. Ou seja, a ideia de ressurreição é totalmente alquímica. É uma ideia alquímica. Né? A ideia que Jesus morreu, desceu lá aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia, é totalmente alquímica, uma ideia alquímica. E não é nova, não é algo exclusivo do cristianismo. Né? Várias outras ordens iniciáticas tinham era até uma iniciação. Né? A pessoa tinha que passar por esse processo de ficar 3 dias quase em estado de morto. Né? Mas era assim, quase morto, faltava 1%. Assim, né? A energia vital não estava totalmente desconectada do corpo físico. Né? Mas era, segundo a nossa ciência material de hoje, dava para dizer que estava 100% morto, né? Ou seja, clinicamente morto. Então, é necessário deixar claro também que a química não é algo exclusivamente também um fenômeno europeu, né? Os mais famosos alquimistas são europeus, mas existiram vários alquimistas árabes também. Então, alguns exemplos, né? Jacob Böhm foi visto como talvez um dos primeiros filósofos alemães, e era alquimista também, um grande esoterista. Paracelso, né? Inclusive nós temos na região da Alemanha, eu passei o Natal lá, nós temos um templo de cura agnóstico lá chamado Paracelso, em homenagem a ele, né? Basilius Valentin, Nicolas Flamel, Jabir ibn Hayyan, conhecido como Geber, Jabir ibn Sina ou
conhecido como Avicena ou Avicena, Raimundo Lúlio, Conde Cagliostro, Conde de Saint-Germain, esse vocês conhecem, né? Ou conhecido também no esoterismo como Venerável Mestre Rakoczy, né? Inclusive a sede gnóstica que estávamos lá na Bélgica era dedicada, era em homenagem ao Mestre Rakoczy, que era ele foi um grande mestre, dizem que é um mestre ressurrecto, ou seja, ele tem ainda corpo físico, né? E que ele sempre agiu, você vai ver na história, né? As pessoas não sabem explicar muito, é um ser muito misterioso, porque nunca viram, não sabe de quem ele é filho, não sabe não sabem se ele morreu ou não, né? Nunca ninguém viu registro nenhum, mas vários filósofos descrevendo ele como um ser espetacular, filósofos não contemporâneos, modernos, né? É, descrevendo ele como um ser fantástico, né? O Conde de Saint-Germain, uma pessoa muito instruída, muito letrada, um grande filantropo também, mas que supostamente teria passado pela história durante vários momentos, o que seria impossível, né, para uma pessoa normal, né, viver mais do que 100, 200 anos. Então é até um enigma, né, o mestre Rakoczy até hoje. Ele sempre, segundo os mestres, né, os mestres gnósticos, o mestre Rakoczy, ou Conde de Saint-Germain, é um mestre do raio da, da justiça. Ele está ligado, portanto, com a diplomacia, com a justiça mundial, né? Então, ele que sempre, a diplomacia, inclusive, esse mestre que está, junto com outros mestres, auxiliando em questões diplomáticas no mundo inteiro, mas de uma forma assim que as pessoas, eles passam sempre desapercebidos, né? De modo que o mundo só não eclodiu uma terceira guerra mundial devido à ajuda desses mestres. Francis Bacon, Isaac Newton, curiosamente, né? Um físico, né? Pai da física moderna, mas que descobriram que ele, na verdade, pertencia à Ordem Rosa Cruz, e descobriram vários manuscritos alquímicos dele. Quem diria que o pai da física moderna, que é uma física, né, na prática, se torna uma física materialista, né, a física moderna, clássica, a gente poderia dizer, mas que tinha o próprio criador, né, um dos patriarcas, né, era, na verdade, Rosa Cruz e alquimista, estudioso alquímico. Sobre os corpos internos ou corpos solares, é necessário a gente deixar claro isso. Vejam essa imagem, por exemplo. Né? Alguém sabe me dizer essa imagem, o que é exatamente, o que possivelmente retrata? Alguém tem um chute, uma opinião? Qual divindade é essa? Não tenho medo de errar, gente, por favor, vocês estão muito tímidos hoje. Tímidas, quase todas. Tem, mas entraram alguns homens aqui para equilibrar um pouco. O profeta Geraldo está ali, o João também, Fernando. Quem que falou? No começo, lá no Rio de Janeiro, a gente conhece como Shiva, não sei aí na Europa, Shiva? aqui no Brasil. Certeza que é Shiva mesmo? Você não está se confundindo, não? Lá a gente conhece como Shiva, não sei aí na Europa. Não, não é Shiva, não. Shiva ele é um pouco diferente. Ele é também azul, mas ele tem geralmente uma cobra enrolada. E ele tem uns símbolos diferentes um pouco. Mas esse é Vishnu ou Krishna, né? Vocês vão ver. O mais interessante daqui é que ele retrata uma cena do Bhagavad Gita, que é um dos livros sagrados do hinduísmo, uma das grandes religiões da Índia, né? Onde descreve Krishna, aqui embaixo, vocês estão vendo? Krishna e Arjuna, o guerreiro, né? O arqueiro. O Arjuna representa o iniciado. E aí ele está num carro, estão vendo o carro? O símbolo do carro, ou da carroça, ou da biga, ou o cocheiro, né? A carroça, em geral, é um símbolo
muito complexo da alma humana, do corpo, da alma e do espírito. Então, ele está instruindo a Arjuna, que representa nesse caso ali também o iniciado, e eles estão numa cena de batalha. A famosa batalha de Kurukshetra. Vocês vão pesquisar lá no hinduísmo, na internet tem essa história, né? Onde tinham dois grandes, enormes exércitos, um frente ao outro, os Pandavas e os Kauravas, né? Se diziam que eram a tribo solar e a tribo lunar. Tanto que você vê ali, ó, se vocês olham ali em cima, tem o Sol e a Lua, né? E aí você fica lendo aquilo e você fala, nossa, mas como assim uma tribo solar, uma civilização solar e uma civilização lunar? É porque eles adoravam o Sol e os outros só adoravam a Lua? Como assim? Não, é muito mais complexo do que isso, né? Se a gente analisa até a própria ideia do yoga, né? Existem várias vertentes do yoga, né? O Hatha Yoga, o que originalmente era, né? Ha, do sânscrito, indica sol, né? E Ta indica a lua, não é necessariamente a tradução explícita. Mas se você vai analisar a ideia de Hatha, indica a união sábia entre as forças solares e lunares, masculinas e femininas, por exemplo. Então, originalmente, o Hatha Yoga era uma ciência muito complexa, uma religião praticamente em si, né? Uma prática, uma doutrina muito completa. No entanto, infelizmente, hoje em dia, o Hatha Yoga se degenerou, já perdeu seus princípios, porque eram princípios espirituais. Então, por exemplo, o grande mestre Sivananda era um grande mestre mesmo. Ele se utilizava do yoga para dar ensinamentos, mas era algo esotérico. Então, se a pessoa estava ali por uma simples busca, né, de saúde ou alguma coisa assim, ele só fazia as posições, as asanas, etc., e ficava por ali. Mas se era um buscador da verdade, ele iniciava a pessoa, e a pessoa tinha acesso a um ensinamento muito mais profundo. Então, o Hatha Yoga era uma forma, inclusive, de transmutação das energias, né? Se uma pessoa, naquele tempo, né, não sei, hoje em dia, não posso falar, não posso afirmar que existe algum Hatha Yoga hoje que não seja degenerado, ou seja, que não tenha se perdido. Eu não posso afirmar que sim, nem que não. Mas, no geral, o mestre Samael fala que o Hatha Yoga já se degenerou, ou seja, não há uma doutrina de Hatha Yoga hoje, praticamente, que seja fidedigna e que seja benéfico espiritualmente, 100% benéfico, né? Então, mas se a pessoa supostamente, originalmente, né, praticava o Hatha Yoga, as posições, as asanas, né, as respirações e tudo mais, ela poderia eventualmente fazer uma espécie de exercício de transmutação da energia, do prana e etc. E isso poderia preparar ela, inclusive, para um trabalho espiritual ou para a meditação, um estado de meditação. Por exemplo, se a pessoa faz exercícios, ela faz concentrada, consciente, ela vai chegar num estado de meditação muito mais facilmente do que uma pessoa que não faz nenhum exercício, nenhum exercício de relaxamento, por exemplo. Então, ó, a questão dos corpos, o que é o Sol e a Lua, nesse caso, né, são símbolos das forças solares e lunares, ou também, nos nossos mundos internos, né, nós como microcosmos, os corpos solares e os corpos lunares. A questão é, e como tentamos explicar na Conferência 18, nós nascemos somente com os corpos lunares. Uma pessoa normal, ela só tem corpos lunares. Ela não tem corpos solares, porque os corpos solares são fruto de um trabalho espiritual muito completo. Não é qualquer um que tem. É só um mestre ou alguém que já de outras vidas já carrega isso. Em algum momento do avanço espiritual dela, de uma iniciação, a pessoa recebe de volta o acesso ao que seriam os corpos solares. Então, o que seriam os corpos solares? São a existência dessas dimensões dentro de nós, mas transmutadas em forças solares. Ou seja, é como se fosse... não sei se vocês lembram, mas quem é do Brasil provavelmente vai lembrar. Os Cavaleiros do Zodíaco. Quem que não lembra, né? Os Cavaleiros do Zodíaco.
acho que é um desenho animado grego, né? Mas que era muito reproduzido na América Latina. Então existiam os cavaleiros normais de cada signo, né? Cavaleiros como se fossem guerreiros, né? E tinha os cavaleiros de ouro. Curiosamente, esse mito, essa lenda existe, porque o que é um cavaleiro de ouro? A armadura de ouro são os corpos solares. Então, esses corpos ou armaduras, corpos espirituais que devemos construir mediante um trabalho espiritual. Ou seja, devemos transmutar as forças lunares em forças solares, fundir as forças lunares com solares e fecundar essa força lunar com a força solar, por meio de um grande trabalho alquímico. Então, aqui nessa tabela temos, eu não vou falar de tudo para não ser muito cansativo, mas temos ali toda a explicação, desde a terceira até a sétima dimensão, de como se dá nessas dimensões e os nomes desses corpos internos, né? Que não são necessariamente solares, tá bem? Mas para a gente ter uma ideia dos 7 corpos. Então, esses corpos ali, ó, acima do mental, na verdade, ó, estão vendo ali, ó, corpo mental, pensamentos, mana inferior, alma, né? Vamos começar pelo conceito de alma. A própria Bíblia diz, né? A Bíblia canônica, né? Que foi profanada, vários livros foram retirados e tal, mas ainda assim se mantém a seguinte frase: com paciência possuirei vossas almas. Alguém pode me explicar isso? Ah, mas como assim possuirei? Significa que com paciência possuirei, significa no futuro. Significa que não temos uma alma no sentido superior da palavra. Até tá ali no cristianismo tem esses princípios estão ali, mas ninguém entendeu. E todo mundo fala como se soubesse realmente o que é alma. A alma, na verdade, a gente não tem ainda. Nós temos uma fagulha de alma, uma chispa, né? A nossa alma está de certa forma fragmentada, né? Porque a alma tem a ver justamente com a nossa essência, por exemplo, né? Com a essência que está presa no ego. Conforme a gente vai liberando a essência que está presa no ego, a gente vai adquirindo a alma. Isso que se chama alma. Por quê? Porque tem relação com o corpo astral, mental, causal. Na medida que nossos pensamentos, emoções, né, estão presos pelos desejos, pelas paixões egóicas, é impossível a gente ter alma. Porque é como se o ego tivesse roubado nossa alma. É terrível dizer isso, né? Mas é basicamente isso. Vender a alma para o diabo, né? Na verdade, não é uma coisa assim que você faz somente com pacto, né? Embora você possa fazer isso. Mas cada vez que, de certa forma, a gente está nos deixando, nos permitindo atuar nesse sentido egóico, ou seja, uma pessoa que não luta de nenhuma forma contra os seus próprios defeitos psicológicos e manifesta abertamente e tranquilamente seus egos, por exemplo, da ira, da luxúria, da inveja, e não tenta nem pelo menos bloquear o ego, ela está vendendo a sua alma para o diabo a cada instante. Porque o diabo é o ego, é o eu psicológico. Né? Dito assim, claramente, né? Não devemos temer um diabo que está lá no inferno. O problema é se o diabo está dentro de nós e a gente não sabe. Né? O ego, né? Tanto a ideia de diabolém, né? Simbolém, diabolém, do grego, é aquilo que separa. O diabo é sempre símbolo de separação. Né? Então, assim como no cristianismo primitivo, o Shaitan é o inimigo. Então, o nosso verdadeiro inimigo é nós mesmos. Está dentro de nós, é o ego. Então, uma pessoa que está querendo fazer um trabalho espiritual, geralmente o que acontece? A pessoa, o ego, o eu dela, os egos, eles vão detestar esses ensinamentos. Inclusive, tem os eus de vocês, talvez agora vocês não estão tendo consciência disso, mas talvez estão revoltados por estar ouvindo isso. Por quê? Porque quando uma pessoa recebe a gnose, é como se fosse uma sentença de morte do ego, né? A consciência de cada um, quando recebe a gnose, a essência, ela se fortalece. E ao se fortalecer, ela tem capacidade de matar o ego. Só que o ego não quer morrer. Então, tudo aquilo que se propõe como algo espiritual realmente efetivo é uma ameaça para o ego.
O Geraldo, pode falar. Você ia perguntar alguma coisa? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Realmente, eu concordo com o senhor, essa parte de vender alma ou diabos, eu acho que é falta de conhecimento, porque eu participei de algo, assim, tipo uma doutrina, que o pessoal passou a vida toda vendendo algo para o diabo e não conseguia nem um centavo. Aí eu falava para ele, se você não for trabalhar, não vai cair um centavo do céu. Se cair, eu rezo com você. Realmente é falta de conhecimento. Obrigado pelo o seu testemunho e o seu exemplo. Então, basicamente é assim, o que estamos querendo falar aqui com essa tabela é que existem corpos internos, né? Mas que a partir do corpo mental ali, né? Na verdade, o corpo vital já. Uma pessoa que começa a fazer um trabalho espiritual, desde o corpo físico, ela começa a regenerar o seu corpo físico. Né? A gente ensina na segunda câmara vários exercícios esotéricos, onde a pessoa pode regenerar o seu corpo, pode pôr em atividade as suas glândulas que estão, inclusive, em estado de dormência. Há várias glândulas que estão quase inertes, por exemplo, a própria a hipófise, por exemplo. Pessoas que têm problema de tireoide é por causa da glândula que tem problema. Né? A timo, né, que é uma glândula que está aqui bem no meio do nosso peito. Dizem que na maior parte dos adultos essa glândula está praticamente adormecida, porque as pessoas nem sabem para que o uso dessa glândula, né? Mas o coração, a gente poderia dizer também que, esotericamente falando, é também uma glândula, porque secreta hormônios, curiosamente. Então, uma pessoa que faz um trabalho espiritual, ela tá se regenerando fisicamente e espiritualmente. Então, começa ali desde o corpo físico, né? Largar os vícios, né? Por exemplo, não vamos dar exemplo aqui de vícios, mas cada um deve, de acordo com a sua própria consciência, ver o que lhe prejudica e estar disposta a compreender esses defeitos e eliminar esses defeitos para ela se regenerar. E aí, gradativamente, ela vai regenerando também a sua energia vital. E aí entra o corpo vital. À medida que a pessoa vai regenerando o corpo vital dela, ela vai também solarizando a sua vitalidade. Ou seja, quanto mais energia vital, mais força Shakti, ou nas gunas, né? Na doutrina do hinduísmo existem as 3 gunas, né? Tamas, Rajas e Sattva, né? Por exemplo, uma pessoa que se utiliza de alimentos naturais, criados ali, plantados ali na horta, no campo, etc., sem agrotóxicos, sem transgênicos, né? É um alimento que tem prana, que tem Shakti e que tem sattva, né? Energia sátvica, né? Ou seja, a pessoa vai se encher de vitalidade e vai regenerar o seu corpo vital também. Claro que também a gente ensina outras práticas, por exemplo, os banhos de planta, né? Que vai ensinar também algumas práticas gnósticas que você pode usar para purificar o corpo vital. Corpo astral. Uma pessoa que não faz um trabalho espiritual, ela tem um corpo astral lunar somente, que é um corpo, o corpo de desejos, a gente poderia dizer. Os 4 corpos de pecado: vital, astral, mental, não, físico, vital, astral e mental. Então, basicamente, uma pessoa que não faz um trabalho espiritual, ela tem somente corpos lunares. Nesse caso, uma pessoa que tem um corpo astral lunar ainda, ou seja, ela não fez um trabalho alquímico. Ela pode fazer vários exercícios para projeção astral, ela pode sair em astral consciente, e se ela se observar, ela vai ver tipo um espectro, assim. A pessoa não consegue ver claramente o seu próprio corpo no plano astral, no mundo dos sonhos. Por quê? Porque nós temos um corpo lunar astral, entende? Então a pessoa, ela se vê assim, mas ela não consegue se sentir tão bem quanto no corpo, no mundo físico. E ela não consegue sentir-se realmente como real naquele mundo. É como se fosse um holograma, assim, né? Esse é o corpo astral lunar. Mas é uma pessoa que, na medida em que ela faz um trabalho espiritual, ela pode ganhar um corpo astral solar. E aí ela consegue sair, supostamente,
consegue sair em astral conscientemente com mais facilidade e se manter lá nessas experiências conscientes mais tempo também. Corpo mental também, da mesma forma. O corpo mental lunar pode se tornar um corpo mental solar. E assim por diante, os outros corpos ali já são corpos superiores, né? Corpo causal, búdico e átmico, isso é só para quem fez um alto trabalho de alquimia. Aí já é um mestre praticamente, né? A partir do corpo causal solar já dá para dizer que é um mestre. Já. Então, vamos continuar aqui. O que são e como se criam os corpos solares? Pela alquimia, obviamente, já falamos isso. Mas o que seria alquimia? A natureza e seus elementos estão em constante transformação. E como a gente mencionou, transformação é a mudança de uma forma para outra. Né? A mudança de uma substância para outra já começa a ser um pouco mais complexo. Né? Então, por exemplo, na natureza, existe a transformação dos elementos na natureza. Né? E é uma alquimia da natureza, é a primeira forma de alquimia. Então, por exemplo, as árvores, elas extraem os minerais, a água, etc., do solo. E ela faz toda uma alquimia no sentido de transformação dos elementos ali, para transformar água, minerais, etc., em frutos. Né? Para ela produzir um fruto, ela tem que fazer um grande trabalho ali. A natureza em si, estamos falando. Né? Mas isso é uma transformação ainda dos elementos. Não é uma transmutação. Então, porque como a gente explicou, a transmutação já é um processo um pouco diferente da transformação. Sobre a questão do símbolo da medicina, é um símbolo totalmente alquímico, né? O antigo símbolo da medicina. Né? O famoso caduceu de Mercúrio. Olha só o que simbolizava. O topo, a esfera, representa o cérebro. As asas representam a consciência desperta. As duas serpentes representam Ida e Pingala, por exemplo, no hinduísmo. Ou Hatha, né? Forças solares lunares. Ou ainda Adão e Eva, as duas oliveiras. Né? Que mais? O rei e a rainha da alquimia. E assim por diante. São as duas forças solares e lunares que estão ali no ser humano latentes e que devem ser trabalhadas. Coluna vertebral é o bastão, né? O bastão que conecta ali a esfera na ponta. Né? O bastão, o cetro dos reis, o cetro de poder, é um símbolo totalmente alquímico, porque o verdadeiro cetro de poder é a nossa coluna e é o nosso cérebro. Uma pessoa que faz um trabalho espiritual, ela sabe da importância de cuidar da sua coluna. É importante cuidar da coluna, porque tem toda uma história com a Kundalini, a energia, a força da Kundalini. Que a maioria das pessoas por aí, pseudo-esoterismo, dizem que é fácil despertar a Kundalini, que é possível até você fazer uma iniciação lá, pagar tanto e ele vai despertar a Kundalini para você. Gente, não se deixe enganar por esse tipo de afirmações, tá? A Kundalini, a força Kundalini, a serpente mágica de nossos poderes, né, como dizia o Mestre Samael, ela não se desperta facilmente, é só com um árduo trabalho espiritual para ela despertar. Só para ela despertar a Kundalini no primeiro chakra, a pessoa tem que fazer muito trabalho espiritual. E depois de desperta, aí é outra coisa quando ela começa a subir. Né? Essa força espiritual, simbolizando a serpente, ela pode realmente subir no iniciado, conforme ela vai avançando e subindo na medula, essa força, a pessoa vai passando por processos iniciáticos e vai mexendo com tudo dentro da psicologia dela. Então, não pensem que é algo fácil. Né? Muito menos as iniciações podem se fazer por meio de online ou por correspondência. Né? As iniciações são algo muito sério. Os 3 alimentos. Então, o organismo humano é como se fosse uma fábrica de processar alimentos. Mas a gente tem 3 alimentos fundamentais. Que são, basicamente, a comida, tal como a gente conhece, o alimento propriamente dito,
literalmente falando. A comida, que é tridimensional, físico. O ar, o prana, né? Por isso a gente recomenda muito as pessoas fazerem exercícios entre as 5 às 7 da manhã, caminhadas, até exercícios esotéricos que a gente ensina, porque é o momento no qual a energia vital do planeta está mais condensada. Ainda não tem poluição, etc. Então é o horário onde a pessoa pode absorver mais essa energia. Impressões, né? E as impressões, né, supostamente viriam de nossos sentidos, certo? Então, os 5 sentidos em geral, não somente, estamos falando do sistema nervoso em geral e ligado aos 5 sentidos, né? Visão, tato, olfato, paladar e audição, né? 5 sentidos básicos, né? A questão é que a comida tem um sistema de transformação, né? Dessa energia, desses alimentos, né? Que é o sistema digestivo. Vários órgãos trabalham para isso, certo? O ar e o prana são processados pelos nossos pulmões. Então, uma pessoa que faça exercícios físicos, ela já tem um órgão que faz isso. Mas as impressões, será que a gente tem um órgão que transforma as impressões? Aí muitos poderiam falar, sim, o cérebro. Não, infelizmente não. Se fosse fácil, a gente não teria, a nossa vida seria muito simples. Se fosse fácil transformar uma impressão. Porque o cérebro simplesmente transformaria, mas não. O nosso cérebro, como a gente falou na conferência A Máquina Humana, ele é dual. Ele é regido pela lei das antíteses, ou seja, polaridades. Então, por a gente estar sendo regido por esse princípio dual da natureza, do nosso próprio cérebro, o corpo mental, o sim, o não, o bom, o mal, o dia, a noite, tudo a gente tem que comparar mentalmente. Né? E a gente está preso sempre nesse dilema, né? Nesse paradoxo do sim, do não, do noite, do dia, é bom ou mal, né? O nosso cérebro, infelizmente, ele trabalha assim, a nossa mente. Não temos um órgão específico que possa transformar as impressões. Aí o nosso fígado, ele tenta transformar essas impressões. Por exemplo, uma pessoa que fala uma coisa errada, uma coisa mal, a gente recebe muitas impressões pelo nosso plexo solar, né? Aqui a região do umbigo, né? Um pouco aqui assim. Quando uma pessoa vem e fala uma coisa mal para nós, o que a gente sente? A gente sente essa região aqui. Por quê? Porque tem relação com o centro emocional, tem a relação com o plexo solar, e infelizmente a gente recebe muita coisa ruim por ali. E aí o que acontece? O fígado tenta processar também essas impressões, porque o fígado, curiosamente, tem relação com isso. Mas ele mesmo assim não consegue transformar essas impressões corretamente. Então o que acontece? Muitas pessoas têm às vezes até problema de fígado por causa disso. Porque não está conseguindo transformar as impressões. E aí a pessoa tem que usar consciência. É só a consciência que consegue transformar as impressões. Com estado de consciência, a pessoa, se colocando em autoconsciência, a pessoa consegue transformar as impressões. E aí sim, ela pode digerir essas impressões. São importantes porque esses 3 alimentos vão fornecer a matéria-prima do trabalho alquímico. Porque esses 3 tipos de alimentos vão ser a matéria-prima da grande obra alquímica. Sobre a transformação das impressões, né? Vamos explicar aqui. Provavelmente na conferência 3 já foi explicado. Então, as impressões chegam pelos sentidos, sejam externos ou internos, né? Então, por exemplo, demos o exemplo ali de uma pessoa, né? Bonita e tal, e a pessoa ela tem que se colocar consciente para transformar aquela impressão, para não acabar desejando, por exemplo, a mulher do próximo ou o marido do próximo, né? Então, ou olhar para uma imagem negativa, por exemplo, a gente sai na rua, a gente está cercado de cartazes e propagandas, né, que se a gente não se auto-observa, a gente logo se identifica com aquilo tudo e quando vê, já perdeu aquele estado de consciência que a gente estava, né? Às vezes a gente acordou bem, colocou uma música, fez uma meditação para começar bem o dia, tá tudo indo super bem, mas se a gente começa a caminhar ali na rua, tá a caminho do trabalho, por exemplo, e já se não está consciente ali, por quê? Por causa dessa carga de impressões que vem de fora,
Se a pessoa não transforma essas impressões, ela logo cai num estado de consciência inferior. E aí, por meio da consciência, ela consegue bloquear essas impressões e transformar essas impressões para que elas não cheguem diretamente e sejam digeridas ou absorvidas pelo ego. Aí o ego, se a gente não transforma as impressões, ele pode se utilizar dessas impressões para o seu próprio benefício. A transformação dos alimentos, por exemplo, né? Ele tem relação com as notas, né? Não são só 7 notas, tem também os intervalos. Então, a gente poderia dizer um 7 em geral, mas a gente chama a lei das oitavas. O que é a lei das oitavas? É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? Ali temos uma escala completa. Mas explicando de dó até si, basicamente é assim, ó. A comida, quando chega no nosso prato, né? A gente está ali, tem um prato de comida. Ela tem uma espécie de uma vibração, que a gente poderia dizer por analogia com a nota dó. A gente nunca vai ouvir dó, nunca vai ouvir. É porque o nosso ouvido não é capaz de ouvir a vibração das partículas, né? Mas quando o alimento está no nosso prato, ele está vibrando uma vibração mais grave, a gente poderia dizer assim, né? Mais denso. Tanto que ele parece físico, né? A comida parece física. Depois, quando a gente pega ali com o garfo e coloca na boca e começa a mastigar, a gente está quebrando essas partículas, já começa a vibrar numa vibração mais sutil, relativa à nota Ré. Depois, quando o alimento começa já a cair no estômago e ser digerido, e já começa a cair na corrente sanguínea, por exemplo, já são os nutrientes, estamos falando, já começa a vibrar na nota Si. Depois, a partir da nota Fá, já tem um processo de transformação ali, onde a gente poderia chamar de magnetismo animal, essa vibração referente ali a esse processo mais sutil ainda. Depois disso ainda, essa energia se transforma em energia mental, né? Ou seja, é a energia que o nosso cérebro físico vai se utilizar para gerar os pensamentos, as imagens, etc. Depois a energia emocional, na nota Lá, e por último a energia sexual, ou seja, a energia sexual é a energia mais refinada e a mais, a gente poderia dizer assim, o nosso ouro alquímico está na nossa energia sexual. Que em esoterismo, na gnose, a gente chama de H-Si-12, porque tem a vibração relativa à nota Si, tem relação com o hidrogênio, por isso o H, e 12 porque tem relação com as leis metafísicas às quais eles estão regidos. A gente chama H-Si-12, que é basicamente a energia sexual. E essa é a matéria-prima da grande obra. Ou seja, todos os alquimistas sabiam que a verdadeira alquimia não é só exterior, ela é interior. Então a pessoa trabalha com material alquímico dentro do seu grande laboratório, que é o seu próprio corpo físico. E a energia sexual é essa matéria-prima da grande obra espiritual que cada um vai ter que realizar. Não é à toa que os cristãos, muitos falam e repetem, como papagaios, né, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e blá blá blá, mas ninguém sabe explicar por quê, né? E o que afinal significa o Espírito Santo e se tem alguma relação com a sexualidade. Então não é uma coisa que infelizmente está muito claro, porque somente esses mistérios eram revelados aos iniciados na antiguidade, em todas as escolas, em todas as religiões, porque não é algo que se ensina facilmente. Não é uma coisa, uma doutrina que se pode ensinar a qualquer um que não esteja disposto a praticar isso e a aguentar, a suportar os processos iniciáticos relativos a esse processo alquímico que vai ocorrer dentro dessa pessoa e fora. Então a gente poderia dizer que existem 3 tipos de sexualidade: a suprassexualidade, a sexualidade normal e a infrassexualidade. A suprassexualidade é quando a sexualidade está a serviço do espírito. Quando a espiritualidade toca a sexualidade. Quando a sexualidade é algo transcendente.
A sexualidade normal e a infrassexualidade. Vamos explicar mais pontualmente cada uma delas. A infrassexualidade, como vocês sabem, lembrando aqui a árvore da vida, tentamos explicar, é a ciência, está lá no Gênesis, está lá, os antigos judeus tinham a ciência da árvore da vida, que é o conhecimento da Cabala. Na Cabala se falam dos sefirotes, ou esferas da árvore da vida, que tem relação com as dimensões da natureza, certo? Mas assim como existem os sefirotes, tem os clifos, que são justamente a árvore da vida invertida. E o que seria isso? Né? Simbolicamente, a gente poderia dizer que existem os infernos e os céus na árvore da vida. Então, a árvore invertida é a árvore da Cabala que se projeta nos mundos inferiores, que nada mais significa que infernos. Infernos, do latim, são mundos inferiores. E os mundos superiores são os céus de todas as religiões. Todas as mitologias, todas as religiões falam dos céus. Né? Não é só um céu, né? Até mesmo no cristianismo, né? Tem passagens lá que, quando os discípulos perguntam a Jesus, mas mestre, como é o reino dos céus? E por que, e como assim reino dos céus? Eu não entendo. Para onde você vai depois que você morrer e ressuscitar? Aí ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Ninguém, parece que são poucos os cristãos que entenderam isso a fundo, né? Porque justamente se referem a esses vários aspectos das dimensões superiores, assim como tem as inferiores. Então, quanto à infrassexualidade, tem dois grandes entidades, vamos dizer, até demoníacas, que são essas duas aí que eu não vou nem pronunciar, que regem a infrassexualidade em geral. Então, tudo que a gente vê na TV, etc., até na moda, nas músicas, na mídia em geral, são essas forças antagônicas que regem todas as formas de infrassexualidade. Né? Ou seja, vem de baixo a coisa, não é de cima que vem. Então, todas as tendências culturais hoje de inferiorizar ou objetificar a mulher, até algumas tendências feministas, né? Eu não sei se tem alguém feminista aqui, mas feminista no sentido de até inferiorizar o homem em certas situações. Eu sempre lembro desse exemplo, é um pouco delicado às vezes falar disso, né? Porque a gente nunca gosta de tocar na suscetibilidade de ninguém. Mas uma vez perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, né? Mestra, ou madre, nós vamos fazer um protesto contra a violência. A senhora apoiaria a gente em Calcutá, na Índia, né? E aí ela falou assim, não, eu não vou. Eles ficaram chocados. Nós, como assim? A madre não vai nos apoiar? Aí ela respondeu, quando vocês fizerem um movimento em favor da paz, eu vou. Mas quando vocês fizerem um movimento contra a violência, eu não vou. Porque o princípio já é de negação, no sentido já de luta, de antagonismo, né? Embora, o que queremos dizer com isso? Que embora às vezes o feminismo seja aparentemente muito justo em seus princípios, né? O princípio de igualdade, etc. Mas quando se parte já desse princípio de que é o feminismo, pelo menos a minha opinião, a própria ideia de feminismo já embora o conceito seja de igualdade, mas muitas vezes subconscientemente muitas pessoas tendem a já um princípio de oposição ao outro sexo. E eu acho que isso não é benéfico em nenhum dos dois lados. Tanto o machismo nem o feminismo são saudáveis espiritualmente falando, que são posicionamentos radicais, né? Infelizmente. Depende muito de cada pessoa, depende também dos princípios de cada um. Então, nós aqui queremos enfatizar que todos os tipos de infrassexualidade são princípios regidos por fenômenos até infernais, ou seja, nas dimensões inferiores da natureza. Sobre a infrassexualidade ainda, né, é muito claramente retratado em Dante Alighieri, na Divina Comédia, por exemplo, né, os processos, os sofrimentos das pessoas, das almas, né, que tiveram uma vida infrassexual de modo geral, em todos os pecados, eles falam lá dos pecados capitais, etc. Né? Mas alguns aspectos da infrassexualidade. A paixão em geral, que a gente confunde paixão com amor. E paixão não é amor. São coisas totalmente diferentes.
para existir o amor verdadeiro, é só quando duas pessoas realmente estão realmente dispostas a fazer, por exemplo, um trabalho espiritual juntos, ou às vezes de outras vidas já. É muito raro o amor verdadeiro. O que ocorre, às vezes, é um apego, é um carinho, a afeição, é um monte de coisa, mas ainda não é amor puro, 100% consciente. Tem muito da paixão no meio da história, né? Tanto que, muitas vezes, um casal que se diz enamorado, né? Tem a palavra em espanhol muito precisa, né? Eles não falam apaixonado, né? Apaixonado existe em espanhol, mas eles falam enamorado, ou seja, está amorado pela pessoa. Né? Em português, infelizmente, eu acho que não existe uma palavra tão precisa quanto em espanhol, né? Porque a gente fala, estou apaixonado, mas já a palavra apaixonado já indica uma coisa, né? Que é a paixão. E a paixão é ser afetado, né? Deixar-se afetar por algo. Então, a paixão não é o amor, né? Embora seja quase impossível de não ter 100% paixão nos relacionamentos, porque, infelizmente, de alguma forma não controlamos os sentidos, ou algo muito natural ocorre que é quase impossível não ter nada de paixão, né? A sedução em geral, né? Disso, de tanto o homem quanto a mulher, de seduzir o outro, assim, se utilizar-se de artifícios para seduzir e obter os seus propósitos, os seus objetivos. A poligamia em geral. Não sei se vocês provavelmente já leram Osho, por exemplo, né? Algumas doutrinas do Osho são maravilhosas, né? Mas você vai ver na prática dele lá da comunidade que ele criou, o princípio era do politeísmo. Você vai falar, o poliamor, que lindo na prática, né? Devemos amar todas as pessoas, não sei o que lá, mas na prática era uma poligamia, né? Então, eu não sei se eu falei politeísmo por engano, né? Peço desculpa se eu usei essa palavra, até engraçado, né? Mas a poligamia, né? Poligamos, né? Ou seja, o relacionar-se, inclusive sexualmente, com várias pessoas. Ou seja, de certa forma, todos nós já fomos de alguma vez poligâmicos, né? Se nos relacionamos com mais de uma pessoa sexualmente, de alguma forma já fomos ou somos poligâmicos, infelizmente. E aí tem toda uma questão que a gente não vai falar já, mas para se aprofundar, mas somente a nível introdutório. Do ponto de vista alquímico, os mestres não recomendam a, a, a prática sexual com quem você não tem certeza que vai ser o seu companheiro, vamos dizer assim. Né? Se não for casado, não convém que pratique a sexualidade, porque quando há conexão sexual, existe o karma saya, que é um karma relativo à conexão sexual. E aí as pessoas vão estar unidas karmicamente. Então é basicamente você está fazendo um contrato para toda a vida com essa pessoa. Isso, energeticamente falando. E para cortar esses vínculos aí depois é muito difícil. Então, tem gente, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas adolescentes, né, que tem uma psicologia, né? Ali pelos, sei lá, 12, 13, 14, cada vez está mais cedo isso, né? Perde a sua virgindade, muda radicalmente a sua psicologia. Né? A mulher se torna mais mulher, mas também fica mais complicada psicologicamente, até a paixão, o relacionamento, quando não tinha sexualidade antes, era mais pura, era algo mais inocente até, mas depois começa a cada vez ficar mais complicada, e vem as decepções amorosas, etc, etc. O adultério, todas as formas de adultério, né, são relativas à infrassexualidade. A fornicação é uma palavra meio pesada, né? O que é a fornicação? A má utilização da energia. Não vou explicar mais, porque isso é só na próxima conferência vocês vão entender. Todo tipo de perversão sexual, ou seja, não vamos entrar em detalhes, mas fica de acordo com a consciência de cada um. Todo tipo de atividade não natural, não espontânea, não consciente relativa à sexualidade. A homossexualidade em geral, ou seja, a união com o mesmo sexo, né? Tanto que tentamos até dar outros exemplos, né? Que os alquimistas nunca, quando ensinavam a alquimia, os europeus e os árabes nunca explicavam a alquimia
com símbolos de homem com homem ou mulher com mulher, porque do ponto de vista espiritual, a alquimia não é possível com pessoas do mesmo sexo, porque é necessário ter os princípios polares ali, o feminino, o masculino, né, solar, lunar e assim por diante, para unir, para haver a coincidência oppositorum, ou seja, a união dos opostos pela alquimia, né? Estamos falando de vários opostos, não somente o homem e a mulher, mas os opostos psíquicos, inclusive, que devem ser conjugados mediante o trabalho alquímico. O aborto, opressão sexual de todos os tipos, estupro, não precisa nem falar isso, né? E, de modo geral, o tantrismo negro. Né? Não estamos falando aqui de uma etnia nem nada, estamos falando analogicamente com as trevas, né? Ou seja, o tantrismo relacionado a algo mais tenebroso, né? Há 3 formas de tantra: o tantra negro, o tantra cinza e o tantra branco. Então, a sexualidade normal ela é fundada no amor, no respeito, na procriação. E é conhecido como tantrismo cinza, porque é a sexualidade mais natural, vamos dizer, de se ver na humanidade, né? Embora hoje em dia a infrassexualidade parece que está abundando cada vez mais, né? De modo que cada vez mais é difícil encontrar até o mesmo amor, o tão sonhado amor, né? Porque está tudo muito fácil, tudo muito simples. Não simples, mas fácil no sentido de até superficial, as relações estão cada vez mais superficiais. Então, de modo geral, por exemplo, entre um casal, quando há realmente isso que se chama amor, mas eu diria que não é um amor no sentido mais completo da palavra, mas o respeito, e quando a sexualidade é utilizada para fins de procriação em geral, somente, dá para se dizer que é a sexualidade normal. E a infrassexualidade é aquilo que já comentamos. A suprassexualidade, a infra já comentamos. Vamos falar da suprassexualidade. A suprassexualidade é o matrimônio perfeito, né? Ou seja, é o matrimônio ideal, ou o ideal metafísico da sexualidade. Né? O mestre Samael Aun entregou um dos seus livros mais famosos e impactantes, foi O Matrimônio Perfeito, onde ele explica todo esse processo alquímico e iniciático, inclusive. No esoterismo, o gnóstico é chamado de arcano AZF, porque é o mistério alquímico mais profundo, que é só entregue para uma pessoa que realmente se mostrou realmente interessada e teve uma certa disciplina. Por exemplo, para vocês conhecerem esses mistérios, vocês tiveram que fazer todo o esforço de assistir as conferências até aqui. E na próxima conferência vocês vão descobrir o arcano, né? Se é que já não sabem, né? A transmutação, conhecido também como transmutação sexual propriamente dita. E é conhecido também como tantrismo branco. Branco no sentido de analogia com a luz, né? É o tantrismo mais puro que existe. Tanto que você vai ver em várias culturas, sempre há a figura de um animal, um ser mágico branco. Por exemplo, lá no Parzival, né? O Richard Wagner, na sua obra, o Parzival, né? Aparece a figura de um cisne branco, né? Que é ferido, por exemplo. O hinduísmo tem o Kalahamsa, um cisne branco, lindo, maravilhoso, que é uma analogia do Espírito Santo, como uma pomba branca, de alva plumagem, né? E assim por diante. No hinduísmo também tem um elefante branco, que também simboliza o Espírito Santo. Então, nesse sentido, é a sexualidade na sua mais pura forma. Então, nós vamos ensinar a transmutação para solteiros. A transmutação mais simples, né? Falamos ali do Hatha, né? Forças solares e lunares, né? Então, o que acontece? O homem e a mulher têm esses polos invertidos. Vocês podem ver nessa imagem aí. Nós vamos ensinar o pranayama egípcio. Por que egípcio? Porque é muito mais antigo do que se pensa. Não veio ali da Índia só o pranayama. Embora a palavra seja em sânscrito pranayama, né? Mas basicamente é assim, os homens têm
esses polos diferentes das mulheres. Então, o pranayama, não sei se vocês sabem, é aquele exercício que você tranca as narinas, né, com esses dois dedos. Você inala, tranca e exala pela outra narina. Depois você faz o processo invertido. Inala, tranca, exala pela outra narina. Geralmente é o oposto, né, do homem para a mulher. Então o homem vai começar assim. Os homens, como que eles fazem? É assim. É mental, tá? O mantra é mental. Tom Saham, Tom Raham. Então, os homens, como eles fazem? Eles vão fazer esse processo aqui, que é dividido em três partes, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Certo? Então, os homens vão fazer assim. Mentalmente, pensam dividindo nessas três etapas e faz. Tom, mentalmente. Fecha os olhos, tranca e exala. Mas isso mentalmente, não tem que pronunciar nada. Aí inala de novo. Tom, ra, ham. Exala. Enquanto vai exalando, vai mentalizando ham. Já as mulheres é o oposto. Tom Raham, Tom Saham. As mulheres vão começar pela narina direita. Então tranca a narina esquerda e começa a inalar pela narina direita. Tom Raham. Tom Saham. Então é isso. Esse é um pranayama. Vai e volta. Quando voltou, é um pranayama. É o ciclo completo, né? O que se recomenda? É fazer no mínimo 7 pranayamas por dia para os solteiros, no mínimo. E olha que geralmente os homens, né, têm muita energia, né, e é diferente a energia sexual dos homens com a energia das mulheres, porque as mulheres, essa energia, ela é a energia, a libido, ela é distribuída pelo corpo, né, e ela é mais, vamos dizer assim, mais etérica, vamos dizer assim. Então, para a mulher é muito mais natural do que para o homem para atingir um estado, vamos dizer assim, até de castidade, né, ou utilização sábia das energias, né. Geralmente, para uma mulher aceitar esses ensinamentos é muito mais fácil do que para o homem, porque o homem tem a energia sexual densificada em uma parte bem específica do seu corpo, que são os testículos, né. Então, a energia é física no homem, por isso que para os homens às vezes é mais difícil no começo, muito mais difícil trabalhar com essas energias. Então, os homens geralmente também têm que fazer muito mais exercícios físicos, inclusive, para conseguir sublimar ou transmutar essas energias, ok? Essa transmutação a gente indica pelo menos 7 vezes por dia. Pode ser feito muito mais do que isso. E é muito bom porque de manhã, por exemplo, a pessoa pode caminhar. Ela pode primeiro, né? É muito bom, por exemplo, assim, sai na janela, algum lugar onde tem ar fresco, né? Ou vai na natureza, faz o pranayama e aí depois faz uma meditação, por exemplo, já é diferente. A meditação já faz ser diferente. Porque a pessoa já fez um pranayama, já fez um exercício de transmutação simples, né? Embora seja mais simples, ajuda muito no trabalho espiritual. Basicamente isso, gente. Eu creio que já é o último slide. Deixa eu ver. É isso mesmo. Então, eu vou parar a gravação, vou interromper o compartilhamento e podemos passar para o processo de perguntas, tá bem?